Salve, salve família, Thiago Bez na voz, sejam muito bem-vindos a mais um CajuCast, certo? Esse é um programa realização Caju com Mel Produções. Não podemos deixar de agradecer nossos apoiadores, Caju com Mel Hospedagem e Tabacaria Caju com Mel. Estamos no início, aproveita para se inscrever no canal, compartilha com a família, compartilha com geral, dá um curtir aí e vamos nessa. Oi, gente, que bom tá mais um programa aqui com vocês, com mais um convidado super especial. O Mozão já falou de todo mundo, né? Hoje não esqueceu ninguém, não? Não, acho que não. Fala no microfone, vô. Ah, tá, não esqueci. Hoje não esqueci, né? Hoje eu lembrei, Tudo de certo, tudo. né? Então a gente já pode começar aqui? Pode, tá valendo. Perfeito. 2, 3 e já. Então, gente, nossa convidada é da geração Millennium, é uma nativa, ela é leonina, empreendedora, filha de Dona Aparecida de Monte Alegre, e ela está aqui para compartilhar com a gente tudo, né? Eu fiquei pensando que ela vai compartilhar tudo, tudo que der tempo da gente falar, porque tem muita coisa para falar, né? Bora tô resenhar. falando... Bora resenhar. Bora resenhar. Eu tô falando dela, Kelly. Oi, gente, boa noite. Muito feliz. Obrigada. Obrigada a convite. você. Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, da minha vivência. E tô amando esse podcast. Eu também. Tô muito feliz. A gente ficou muito feliz, nossa, quando ela aceitou o convite. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou perguntar? Porque tanta coisa, amiga. Tanta coisa. Tanta, eu acho que você tem tanto para compartilhar, né? Porque assim, a gente tem um programa que ele tá tentando não trazer só essa parte paradisíaca, romântica da ilha, né? Trazer um pouco a realidade, mostrar, né, como a gente vive aqui no dia a dia, sem ser só na autoestação, naquele glamour todo. Então, dentro desse aspecto, você só vai acrescentar, enriquecer, né, as pessoas que pensam em morar numa ilha, como elas entendem, o que elas... Eu sempre tive curiosidade de imaginar como deve ter sido, né, passar a infância, crescer, assim. Então, calma que eu tô me antecipando. Tô emocionada. Vamos começar então lá do começo? Fala pra gente de onde você é de Monte Alegre, é isso? Eu, na verdade, nasci aqui em Moreré, né? Em Moreré mesmo? É, mas a minha infância toda eu passei no Monte Alegre, desde bebezinha. Eu vou pedir pra você explicar, porque Monte Alegre é um quilombo aqui de Boipeba muito importante. Aí eu vou pedir pra você explicar um pouco disso, mas antes, você nasceu como naquela época, de parteira? Eu nasci de parteira, minha avó. Meu Deus! Minha avó me puxou desde criança. Menina, Daí, que barato. assim, eu e meu outro irmão, né? Depois de Qual mim. irmão? O Wanderson. O Wanderson. Nós dois nascemos aqui. Acho que é por isso que sempre a gente teve um umbigo enterrado aqui no Moreré. Com certeza. Isso é que é literalmente Sim. ter um umbigo enterrado. E onde foi? Só pra matar minha curiosidade. Bem em frente ali à praia. Meu Deus. Ali entre o bairro do seu Adailton. Ali que tinha uma casa de pau a pique, de palha, né? Aham. E eu nasci bem ali na frente mesmo. Nossa, então você é morerense. E tá isso na sua certidão? Tá na minha certidão. Você tem noção de quantos morerenses legítimos tem, não? Rapaz. Porque depois que parou de ter parteira, parou de ter, né? Eu não sei quantos tem, mas Bote assim... fé. Geralmente as pessoas... você é de Monte Alegre e tal. Eu, quando falo, eu sou de Moreré. Não me desfazendo de Monte Alegre. Claro porque que não, eu até porque amo sua lá, família é e eu toda de também lá, sou né? de lá. Mas eu justamente. nasci aqui, pra deixar claro. Eu tô chocada, eu não sabia, de verdade, que não tinha nascido. Tá vendo, gente, que eu disse que hoje ia ser uma enxurrada de informação? Inclusive minha avó também, a mãe de minha mãe é parteira. De também. parteira, né? Mas ela é jovem, né, amor? Da Minha geração avó parteira. milênio. É isso. Então, isso quer dizer que há 32, né, que você falou, 32. novíssima, anos atrás, É. tinha uma Dona Aparecida, estava parindo essa maravilhosa aqui. Exatamente. Eu já nasci estrelando, né? Eu já nasci com um salzinho, né, da Bahia, porque eu sou Menina, dessas. e de Moreré, total, arrasou. Salzinho da Bahia e de Moreré, tá, gente? É pra Exatamente. muito pouca gente, é um grupo pequenininho, assim, seleto aqui está. E quando eu falo, eu sou Essa nativa da maravilhosa. gema, é porque eu sou mesmo. Da gema perfeita. Bote Ai, fé. que orgulho, que barato. Não sabia que só ia...
me surpreender. E então, você também, né, cresceu em Monte Alegre. Sim. Ai, só mais um pouquinho de curiosidade aqui. Eu nasci aqui, porém, eu ainda fui pra lá beber, né? Aham. Porque minha avó morava aqui. Sua avó morava minha aqui? avó também morava aqui. Meu bisa também. Em Moreré. Aquela parte do outeiro ali, tudo era do meu bisa. Aqui? Sim. E daí, né, as histórias que eu ouço, minha avó sempre conta também, né? E daí eles foram morar em Monte Alegre acho talvez procurando outras oportunidades de vida, Sim. porque aqui era uma vila de pescador, porém era tudo mato antigamente, né? Imagina. O outeiro não é o outeiro de hoje, era tudo muito Não. fechado, muito mato. Aí eles venderam e foram embora pra lá. Pra Monte Alegre. Sim. E eles foram os dos primeiros a chegar lá? Não sei te falar isso, mas Uhum. assim, a família lá é uma só, né? Sim. E desde quando meu avô foi, que ela também tinha um outro nome, não era bem É Monte verdade. Alegre, né? Tem um nome diferente, Lá era né? conhecido como Vanvucu, alguma coisa assim. Exatamente. Tinha uns bambus e Aham. tal, aquela coisa toda. Ficou Aham. conhecido como Monte Alegre depois por conta das festas, né? Sim. Que lá era um lugar alto e tinha muita festa. Ai, Aquele que tempo da legal. radiola, aquela Aham. coisa toda. Por isso que era alegre. Por isso o Alegre. Menina. Era um lugar muito festeiro, né? Caramba. Então, e também seus bisa, né, que você tá falando, eles frequentavam Bainema ali, eles pescavam. Sim, Caramba. E era tudo mato. tudo mato. Aqui também, Tudo mato. As casas geralmente eram mais de palha, né? de palha. E pau a pique, né, que você de falou. pau a pique, era muito simplesinho. Eu lembro muito bem daquela praça, né? É? Que é o ponto do trator. Você lembra? Que não é Que uma não praça. tinha nada, Que tipo assim, era uma areia bem Aham. branquinha. Branca. Tinha uns pés de mangueira espada, assim, quando eu vinha pro Moreré, que eu vinha Manga. mais minha avó. A gente vinha, tipo, Não tinha escolinha, não tinha escola. não tinha Fabrício, tinha não nada. tinha Nem nada. igreja. Só tinha uma casinha de seu Dalvo. Não tinha nem aquela igreja azulzinha. Não tinha nada. Não me recordo Gente. daquela igreja. Uau. Se tinha, eu não me recordo. Mas, tipo assim, Menina. ali só tinha aquela casinha, o sol batendo, tinindo no meio da praça. Sim. E aquela areia branca, bem alva, sabe? Caramba, sei. Mas não tinha esse Nossa, tanto de casa. que registro fotográfico. Era bem legal. Imagina. E eu me considero uma pessoa, tipo assim, né? Ah, o exclusivo Muito mas vivida, sério, porque se eu conto um negócio desse, o povo vai dizer, mas de que idade você tem? Mas eu lembro. Eu lembro, porque eu tenho uma memória boa. E, Então. tipo assim, a gente Não. sempre vinha pra cá e eu lembro dessa passagem. assim. É isso, é muito rico. Então, você era maiorzinho ou você tem a memória de criança Eu pequena era mesmo? piquititica Ai, mesmo. que fofo. E é isso, você tá mostrando pra gente que há 30 anos atrás era mais rústico ainda, Sim. né, do que é. E já tinha gente morando, assim, Já né? tinha. E tinha mais gente além de seus bis? Não, essa parte do meu bisa eu não Ah, é peguei. verdade. Eu Essa tô aí é contando a sua parte memória, é depois verdade. que eu cresci. Mel viajando, gente. É. Ah, meu Deus. Normal. Contando a história que eles moraram aqui por um tempo, porém o é. tempo que eu vim pra cá, que eu tenho essas Sim, imagens sim, de Moreré, sim, eu já era sim. um pouco grandinha. É verdade. Talvez lá pros seus Você 4, falou. 5 É, anos, não sei. Ainda bem pititica Mas eu era mesmo. tiquinha, só tinha cabeça E, e e você vinha barriga. pra praia aqui. Vinha, porque em Moreré, Monte Alegre não tem praia. Então, tipo É. assim, minha avó sempre vinha comprar peixe aqui. Minha Tomar avó, banho de mar, você. ela conseguia andar ainda, né? Porque Sim. hoje, com os problemas dela de saúde, não consegue mais. Sim. Era uma mulher forte, resistente, ainda é. É. E ela vinha, tipo, pegar peixe de arrastão, esses Sim, peixinhos, o povo pegava sim. aqui na frente. E sempre comprava, levava, fazia espeto, depois ia vender. Era uma coisa E louca. tinha turista aqui? Não. Você Não. Piquititica? Não. Só tinha o povo daqui mesmo. O que eu lembro, assim, de Moreré em período de movimento turístico, os barcos geralmente chegavam, era tipo castelhano, os barcos chegavam, deixavam o pessoal, conhecia, almoçavam e ia embora. Ah. Não tinha hospedagem ainda, né? Bota fé. Caramba. E tinha uma barraquinha pra atender essa galera. Eu acho que os primeiros sempre foi ali Carneirinhos e Dona Zélia. Sim, sim, sim. Eu Ai, lembro que bem de barata. Carneirinhos porque minha avó ficava lá também. Sim. Né? Moraram lá um tempo. Aham. Mas quando eu comecei a frequentar lá aqui o Moreré, depois de grandinha, assim, eu lembro de Dona Zélia, que tinha uma lanchonete ali na frente,
o barzinho de Seu Paulo, que vovó sempre parava ali pra tomar uma cachaçinha. A gente pedia balinha, um biscoitinho Certíssimo. recheado, Sim. pra esperar a avó, que Aham. vovó gostava de umas pinguinhas. Então a gente acompanhava ela, né? Maravilhosa. É as lembranças. Que delícia. Que delícia. Você tem saudade ou você gosta também desse progresso que está acontecendo? Eu tenho muita saudade, assim, da infância, né? De como que as pessoas viviam antigamente aqui. Acho que era mais humano, assim. O olhar de uma pessoa para outra, né? Todo mundo compartilhava muito. Apesar que aqui em Moreré eu considero que é uma comunidade que se ajuda muito. Mas eu falo no sentido que não tinha esse impacto que tem hoje, de tipo, pessoas de fora construindo coisas e mudando a rotina das pessoas, sabe? Sei. Emprega as pessoas, oferece emprego, acho isso mó legal, mas eu acho que, tipo assim, o conceito de uma ilha, de uma vila de pescadores está perdendo um pouco, né? A gente ainda consegue ver isso aqui presente, porém, a gente corre o risco de não ver mais. E é essa saudade que eu tenho de poder, né? Se eu tiver filho um dia, a gente possa sentar, conversar como que era, e ele poder ver, poder sentar na praia, ter que pedir permissão, eu posso sentar ali, será que, sabe? Sei. Se sentir dono do lugar mesmo. Sim. Boto fé. Sem cobrar nada. Porque isso é pra gente, né? A gente tem que cuidar, zelar. É verdade, na verdade, isso é de vocês, né? É. A gente só pode ajudar vocês a continuar cuidando e protegendo, que é o que você já sabe. E o que você acha que a gente pode fazer, assim? Pessoas que vêm de fora, né? Ou próprios nativos. O que você acha, Kelly, que a gente pode fazer? Bom, os nativos, eu acho que eles estão resistindo, né? Resistindo. Nós estamos resistindo, eu acho que essa é a palavra. Ótima palavra. Mas eu acho que as pessoas de fora que chegam aqui, eu acho que o mais certo ainda é saber se colocar no lugar, Sim, né? sim. Se colocar no lugar como as pessoas que moram aqui e tentar se encaixar para que não, tipo, de uma certa maneira, consiga deslocar as pessoas que já estão. Perfeitamente, claro. Porque é isso que eu falo, do impacto que muitos veem, tipo, já começa a montar megas estruturas, privatizar as praias. Não é que as pessoas não possam vir, mas que respeite que já estejam ali, né? Demais, né? Porque vai ser recíproco. Sim. O carinho, o conforto, Sim. o acolhimento. E quando há essa desavença, é por isso que as pessoas batem o pé e dizem, não, aqui você não vai fazer isso. A gente tem essa Né? união, né? Eu acho que a gente consegue justamente nos colocando ao lado de vocês, né? Ou Isso. atrás de vocês na frente, ajudar a manter isso aí. A manter o lugar. Eu acho que a gente consegue ter uma voz ativa, sabe, Kelly? Que eu tô Sim. falando, é isso, quando eu falo, todas as vezes, desde esses 10 anos que eu tô aqui, que a gente precisou se unir para reivindicar, a gente se uniu e teve uma voz ativa e Deu as coisas certo, funcionaram, né? Isso também você fala tanto das pessoas que vêm morar aqui, como do turismo, né? Também. Como é que você vê o turismo, esse que está acontecendo aqui? O turismo que eu vejo aqui, rapaz, assim, pra gente é maravilhoso, né? Porque a gente trabalha, precisa do turismo, obviamente. Mas eu acho que tá um pouco exagerado na minha visão. Tá um pouco expansivo demais, né? Concordo plenamente. Eu acho que deveria ter um basta, inclusive para a quantidade de pessoas que entram aqui na ilha, Limites, né? Porque quando vem Como existem outras ilhas. quando vem tanto de gente de uma vez só, acho que a gente fica mais carecido de muitas coisas. Muitos E serviços, quando né? eles vão embora, piora a situação. Dá vários bugs pra É. gente, né? Problema de água, problema de luz, Aham. problema de água potável, problema de lixo. E quando eles vão, deixam ainda mais coisa. Mais confusão. É. Eu acho que deveria ter um olhar mais carinhoso para esse lado, né? É, Porque a gente sabe o duro e o tanto que é cuidar da ilha, principalmente. E eu acho que essa quantidade de pessoas, em termos do turismo, né, que vem de uma vez só para Moreré, principalmente no verão, acho que é muito, assim, para mim é assustador, né? sim, você é empreendedora, tem uma barraca de praia, né? São demandas bem complicadas. É, Demandas, às vezes... aconselhar tudo não é fácil. Não, e às vezes coisas que a gente fala, não, você Nossa, mas ela trabalha na... Sim, Você tá, trabalho. e você tá pedindo isso, sabe? São várias coisas, assim. É. Não, com certeza. Você falou aí... Aí, aquele momento. Roll another blunt. Naquele momento. Yeah. Você falou agora dessa questão do turismo em massa, né? Essa coisa toda.
que a gente quer, né, poderia ter limites. Eu vou falar uma coisa, eu acho que dentro da ilha de Boipeba, né, uma das maiores resistências são Moreré e Monte Alegre, que realmente assim não se vende né, sem resistir, sem não, peraí. E assim, é muito legal, amiga, porque é o que eu tô falando, vocês estão preservando o lugar roots e vocês às vezes abrem mão de certos confortos que vocês já sabem que existem, né? Por exemplo, seria melhor, né, andar num calçamento, num asfalto, não sujar, nem isso, mas não sujar o pé de areia, seria, mas vocês não querem, porque eu acho que vocês também valorizam e cultuam essa natureza, essa beleza roots, que é o que a gente sempre fala, poxa, dentro desse arquipélago já tem Morro de São Paulo, que é Ibiza, por que Boipeba não pode ficar pé na areia, né? É claro que a gente não está dizendo aqui que não quer o que a gente tem direito, né? Que é a água, água boa, energia boa, né? Mas, pô, vamos continuar, a gente quer pé na areia, vamos ajeitar aquela ladeira, né? Vamos fazer as melhorias que tem que se fazer, mas a gente quer pé na areia, a gente quer manter esse rústico. Essa resistência nativa que você falou também é resistir a não se vender a empreendimentos que, como você falou, chegam e agridem a cultura, o povo, o espaço dessa forma absurda. Muito massa isso. Eu acho que talvez a coisa de pé na areia, eu gosto muito, principalmente por ser praia, né? Se você tá na praia, você não tá no pé na areia, em questão de melhorias, talvez, de estrada, de algumas ruas, tudo bem, pavimentação, mas, tipo, até que ponto ser, né? Mas que se pavimente, pelo menos que cuide, porque, tipo assim, Boipeba, eu vejo que é pavimentada, né? Aham. Mas quando você vai nas ruas de Boipeba, quando chove, o tanto de não sei se eu posso falar, cocô de cachorro Sim, que você pode falar. encontra, porque, tipo, Aham. na areia é muito mais fácil aquilo É. sumir, né? Aham. E as pessoas não vão limpar aquilo lá, né? É. Quando você passa, a gente passa o vidro, porque, menina, dá pra fazer, tipo, pular naquele negócio. E eu não queria isso aqui pra Moreré, Claro, jamais. certíssimo. Tudo bem que quando chove, fica uma lameira, mas, tipo assim, deu um dia de sol, seca tudo. Seca Então, deixa tudo. como tá. Verdade. Se É pode verdade. melhorar algum lugar, melhora, mas, tipo, perto da praia, não. É. A visão vai ser totalmente desfocada. E vai perder, precisa, né? vai perder esse lado roots mesmo, que é o que você falou, sair, botar o pé na areia, respirar o verde, isso aí, com certeza. Muito bom a gente também estar aqui, né, para poder falar com você, representando tanto Moreré, agora a gente sabe que barato, amiga, é tipo, é uma porcentagem única, né, eu fico imaginando o IBGE, quantos registros tem de Moreré? Só, sei lá, 50 pessoas. Você é uma delas, sabe? Eu acho que eu vou estar no IBGE de Monte Alegre e Moreré. Maravilhosa, adoro. Ela tem dupla nacionalidade. Então, porque muita gente que vem aqui, por não ser turístico, não conhece, não sabe de Monte Alegre. Você pode contar um pouquinho a história para o pessoal que está assistindo a gente de Monte Alegre? Você já contou como é que se chamava, que lá é uma família só. E o que é? Porque Monte Alegre é um quilombo, né? Sim. Reconhecido e tudo mais, registrado. E como é viver no Monte Alegre? Como foi sua infância, sua família? Como é lá? Como é que o povo de lá vive num lugar turístico desse, resistente, né? Sem viver diretamente do turismo? Como é que fica? Conta pra gente. Tá. Monte Alegre é um lugar maravilhoso, assim, pra mim, né? Mora no meu coração, minha família é de lá, todo mundo da minha família é de lá. Tem um tanto de gente que mora aqui, um tanto de gente que mora em Boipeba, mas assim, lá é onde eu passei a parte da minha infância inteira, né? Foi onde eu comecei a correr nas roças, pegar água na cabeça. Lá todo mundo é família. Porém, como toda boa família, né? Sim. Tem as suas desavenças. Claro. Lá é um pouco meio que separado, por Aham. mais de ser uma família única, as pessoas são divididas, Sim. né? Por questões lá do passado. Sim. Não vem ao caso, mas, tipo Aham. assim, a gente é uma família dividida. Aham. Isso é fato. Aham. Coisa de novela, hein, amiga? É, Ó. mas, Não é assim, o Carlos saber disso aí. Vai querer essa história. mas, assim, eu tô falando por mim, tá? Sim. Eu me considero uma pessoa que é de lá, embora tenha essa divisão, se dá bem com todo mundo. Isso é verdade. Eu acho que, embora as dificuldades, que lá é um lugar um pouco esquecido, né? Sim. Em termos de trabalho, em termos de outras funções, é um pouco esquecida. As dificuldades, né? De chegar em insumos,
transporte, essa coisa toda. Agora melhorou um pouco, mas lá tem as suas dificuldades, né? As pessoas também que moram lá trabalham muito fora, porque lá não tem meios de trabalho do local mesmo lá, para a pessoa estar morando e trabalhando lá. A não ser algumas pousadinhas que estão começando, Sim. né? Como a Casa Bobô também, que oferece emprego para as pessoas de lá. Aham. E daí já não tem esse deslocamento de vir para Moreré ou ir para Boipeba, que é muito mais longe e é custoso, né? É. Mas é um lugar maravilhoso. Ah, eu sei. É. Essa questão de não ter o turismo lá é porque eles não querem, né? Não, é porque assim, agora até tem, né? Porque tem alguns tem, lugares que já tem. tem hospedagem, tipo, Tem. o turismo consegue ir lá. Não, eu sei, mas eu digo ter uma atração turística lá. Não. Ser um lugar como, tá vendo? Lá só tem mesmo o que todo mundo conhece, que é mais no São- verão, né? a festa de reis, é. Fora isso, tá tudo bem. Fora isso, não tem, tipo, outra coisa que diga, tá acontecendo no Monte Alegre. Não, mas tá? poderia, por exemplo, sei lá, as pessoas falam. É porque eu já ouvi vou ser bem sincera, eu ouvi um boato uma vez de um pessoal que tava querendo levar um pouco de turismo pra lá, né? Fazer tipo uma galinhada, o almoço e tal. Só que eu sempre fiquei curiosa, talvez não queira se abrir dessa forma pro Sim. turismo, né? Aí eu queria saber se você acha que é ou não é. O que você Eu acha? não acho, porque rola isso Rola. na outra rua, né? Aham. O pessoal lá sempre vão comer galinhada. Ah, tem que entendi. avisar antes, né? Pro Sim, pessoal se sim, preparar. claro. Até por não ser um lugar que, tipo, recebe turista Aham. frequentemente. É, eu sei. Eles precisam se preparar, Aham. porque lá não tem um mercado que É, abrange a necessidade das pessoas, então tem que comprar a coisas. infraestrutura. Se programar pro dia, né? Entendi. E se a galinha deixar pegar também, Ah. né? Porque não tem... Ainda tem se a galinha fugir. Ainda tem se a galinha deixar pegar. Importante isso. Mas sempre rola. Lá em cima, na rua de minha entendi. família, de minha avó também, né? Acontece na rua de cá de baixo, mas a Aham. rua de lá de cima também. O pessoal às vezes fazem também. Ah, entendi. O povo leva gaiamum, faz Sim, as sim. comidinhas lá. Poderia ter mais? Tem assim, Poderia. poderia. Mas eu acho que o pessoal também, não sei se É. são abertos a isso. Eu sei né? disso. Eu acho que tem que ser respeitado, eu É. entendo, né? Pode ser de outras formas, né? Óbvio que a gente quer que eles prosperem, tenham trabalho, mas não exatamente se abrindo dessa forma, né? Tem um tanto de gente lá que sabe cozinhar muito bem. Aham. Né? Tem as rezadeiras também, Sim, né? tem histórias pra contar. É, Eu acho que... Eu sempre pensei nisso. Se algum dia eu não morar mais em Moreré, que eu acho difícil, que eu não vou sair pra lugar nenhum. Aham. Mas se eu voltasse, no caso, pra Monte Alegre, era uma ideia que eu teria, assim, tipo, de fazer, de repente, um lugar pra contar histórias, para as pessoas Ai, irem lá. olha. Mulher, tu podia fazer o seguinte, que ela é modesta na parte da comida. É. Ela acha que não cozinha muito, é uma delícia. A comida Ah, dela. Mas se tu abre um restaurante, tu tipo assim, tu é dona, né? Outras Sim. pessoas vão cozinhar pra você só vai mandar. menina. Aí você fica recebendo as pessoas e contando as histórias. É, Sim. bom demais. Bom Rapaz, demais. isso em todos os lugares aí do Brasil fazem. Ia bater Eu isso. sempre certo. falo isso pro pessoal que mora lá, porque já tem a minha história aqui, né? Aham, é. E daí, pra eu me deslocar, já achei um lugar pra eu ficar. Aham. Eu me identifico muito. Lá eu precisaria de mão de obras. Eu não sei se eu teria lá, Lá onde? em Monte Alegre, né? Ah, ia botar as Tem a minha sobrinha mãe, tudo. mas é isso. né? Não, bota as menores, né? Já dá uma carreira para as Galera mais mais novas. nova, É, o verdade. problema é esse. O Ah, problema é elas as não menores querem. quererem, né? É assim, tem a possibilidade, nossa, vai ser legal, mas eles querem. Pronto, me diz aí, o que o povo então jovem quer? Eu acho que eles querem, tipo, o momentâneo, né? Ah, tá rolando naquele momento, O talvez... que seria o momentâneo? Por exemplo, no verão, né? O Pra- pessoal sempre vem trabalhar, mas tipo Aham. assim, no inverno, parou o verão, todo mundo meio que se acolhe em casa e não procuram outros meios de ganhar. Entendi. Você poderia estar fazendo crochê, fazendo suas coisinhas, botando ali pros turistas que passa. Faz as suas coisas, as coisas caseiras, comidas caseiras daqui. Artesanato. Os artesanatos, coisa de palha, coisa de cipó. Coloca no Aham. meio do caminho, como a Aham. gente viaja, encontra Sim. cada lugarzinho, tem o povo vendendo Sim. azeite, vendendo não sei o quê. Independente Sim. disso, tem outros meios, Sim, né? sim. Antigamente, lá tem tanto terreno, tanta terra boa. Tem plantação, Poderia né, virar amiga? uma agricultura familiar, Total. o pessoal plantar, Podia- colher e vender Tem um monte de ali. coisa boa, lá planta de tudo, né? Tanta Cacau, bananeira, café, tanta bananeira, coisa, tanta gente. coisa, é. Tanto cacau, o povo É. que faz aquelas coisinhas de cacau, Do vão Nibs, comprar semente é, lá, porque é. vocês não fazem isso. É.
É pouco, mas tipo assim, é dali que vai começar a crescer. Vocês vão tendo outra ideia. Não, e aí né? já monta uma cooperativa, já ganha etiqueta, já fica uma coisa gringa, amiga. Às vezes vira até, não é pouco, não é muito. Verdade. Exatamente. Independente de outras coisas. É, Todo mundo passa ali, é ponto, passa por lá para ir pra Castelhano, É. Escova da Onça. Põe um negocinho com água, um salgadinho que você faça Sim, caseiro, põe na sua sim, janela. sim, Quando você vê, você já tá botando a mesa, um sombreiro, é. quando vê, já virou restaurante. é Não é difícil. verdade. Eu acho que é mais disposição. Aham. Isso. Que as pessoas, às vezes, ficam acomodadas. Sim, Eu falo muito pra minha mãe, a senhora poderia trabalhar pra você. Você sabe fazer coisas. Minha irmã também. e elas trabalham para outras pessoas. Trabalham pra outras pessoas. Entendi. Mas eu falo no sentido até mesmo do inverno. Quer trabalhar no verão? Tudo bem. Aham, aham. Mas eu falo pra ter uma segunda Sim, oportunidade. sim. Você pode fazer isso. Você pode trabalhar em outros lugares e ter o seu próprio. É. E você falou de trabalho. coisas tão Aham. legais, tem o macramê, tem o crochê, Tem, não é difícil. né? E aí tá tendo cursos legais, A gente mesmo tá faz aqui, põe É, lá as é. coisinhas simples e Tem- o povo compra. é. Dá uma renda, É. você já compra mais produto, já E faz todo tipo de novamente. pousada agora a gente pensa em colocar uma lojinha e colocar. Vários lugares tem, né? Colocar o artesanato É. local para estimular. E a gente- lá os homens sabem fazer um monte de coisa de cipó. É mesmo. Meu tio mesmo, Maravilhoso. O pessoal de cá de baixo também Aham. faz um tantão de coisa. De cipó de Colocaria- artesanato. A gente foi Jatimana, eu acho, Aham. conhecer o quilombo de lá. Foi Sim. até com um projeto. E foi Do, bem legal. do vidro, não? Do Vivar. Sim. E foi bem legal, porque, tipo assim, eles têm a cooperativa deles, eles pegam. Lá é piaçava, né? E eles usam o produto da piaçava, faz artesanato, brincos, o povo vende, eles mesmos trabalham pra eles. Tipo assim, é bem legal. É. A gente tem que usar o que a gente tem É. aqui, eu acho. E a gente E, adoraria. tipo assim, aprimorar pra virar uma renda, né? É, e Kelly, você sabe, as pessoas adoram saber que aquilo que a gente que fez. Qualquer coisa, né, na época que eu tinha barraca de praia também, qualquer coisa que estava vendo, as pessoas perguntavam, é daqui? Foi feito aqui? Se tivesse sido, saía, senão a pessoa Sim. nem ligava. Se tivesse vindo de fora, a Porque pessoa o nem que mais ligava. tem é lembrancinha por aí É. tudo, mas a lembrancinha do Do lugar é que um- eles fizeram, É. eu acho que isso é mais valioso pra eles. muito Tirar mais um pedacinho valioso. e levar, É. né? Poxa, eu tô ajudando ele É. de uma certa maneira. E a lembrança, né, fica com o cheiro do lugar, fica tem mais um com a pedacinho identidade. Em casa, né, do lugar É. também, querendo E a ou pessoa não. volta, indica, que eu acho bem legal, É. assim, né? Muito bom. Começamos bem, vou dar aquele intervalinho e já volto. Roda a Vai. vinheta. Voltamos. Ficaram com muita saudade por 3 segundos? Acho que não, né? Amiga, você falou, né, da questão da vivência, de como é a vivência. A gente falou um pouco da juventude, aí eu quero trazer um pouco para sua vivência. E até porque, assim, ó, também é uma coisa que me impressiona muito. E aí depois eu vou entrar num tema para saber de onde vem, porque você tem muita sabedoria, né? E uma sabedoria até que transcende essa ilha, né? É uma sabedoria, eu acho que vem como se você tivesse vivenciado muitos outros lugares e não só nascido aqui nesse lugar maravilhoso. Então, complementando um pouco as coisas, e aí sobre você, você é casada com uma pessoa que não é nativa, né? E como foi, então, a aceitação dessa pessoa? Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes me parece, né, na minha visão, que existe dentro dessa comunidade aqui uma aceitação maior dos homens que se relacionam dos homens nativos que se relacionam com as mulheres de fora e não tão bem aceita assim em relação ao contrário, quando mulheres nativas se relacionam com homens de fora. E aí eu quero que você conte a sua experiência pra gente. Tá. Eu moro com uma pessoa que não é daqui, mas ele soteropolitano, né? Sim. Mas a mãe dele é daqui, né? Filha da terra. E eu conheci ele por acaso, na verdade. Ele vinha sempre no verão para trabalhar. Eu acho que o que chamou atenção assim, até porque eu não tinha olhares nenhum para ele, né? Aham, bota fé. Mas, aquela coisa, eu sempre tive essa visão de, tipo, gente de fora, namorar com alguém daqui, eu sempre pensava isso, né? Pensava o quê? Que era ruim. Que era ruim, porque a gente não conhece a pessoa, a gente não convive com ela, você não sabe das coisas dela, você não sabe da família dela. Então, de início, a gente começou, assim, a se embaraçar,
conheci ele por um acaso, não tinha nenhuma intimidade com ele, nem com a família dele, assim. Mas eu acho que talvez o grau de parentesco, eu vindo morar em Moreré, né? Porque eu morava no Sim. Monte Alegre, mas depois, por conta justamente do trabalho, Sim. eu tive que sair de casa entre os 14 e os 15 anos. Veio sozinha Ixi, pra Moreré? Maria. Eu vim trabalhar e aqui fui ficando. Vim por uma causa e, tipo, fiquei. Sim. Trabalhando, tinha que ajudar a mãe e tal. Sim. Minha mãe de 6 filhos. Meu pai simplesmente fez e tchau. E tchau. Tchau, foi embora? Foi embora. Então, sua mãe é uma mãe solo de 6 filhos. Mãe solo de 6 filhos. Acho que ela ficou com meu pai durante um período muito curto, assim. Uau. Eu era bem criança. Eu lembro da partida. Sim. Mas a caçula do primeiro casamento tava na barriga de minha mãe ainda. Meu Deus, ela- amiga. Eu sou mãe solo de É. uma, eu imagino, de 6. E aí a minha vida não foi fácil. Então eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Sim. E nesse vai e vem a gente se encontrou, Aham. né? Eu toda acanhada, cabelo repartido do lado, indo com o livro do ladinho pra escola, pegar o trator. Meu Deus. Trabalhava numa barraca de praia também, né? Aham. Mas era assim, trabalho, escola, trabalho. E a gente se conheceu. No início foi difícil, porque eu também tinha terminado o relacionamento, ele também, mas eu sempre fui bicho do mato pra namoro com qualquer pessoa. Sim. Eu espantava os meninos. Eu não queria conversar com ninguém, não. Eu É, era braba mesmo. Brava. Aí ficava me olhando demais. O que é que tá me olhando? Tipo, eu o quê? E ele enfrentou essa brabeza. É, mas porque eu fui criada de uma maneira totalmente brutal, né? Sim. Uhum. A gente não teve muito amor na infância, assim. Não que eles não dessem amor Claro. pra gente. Era um tipo Mas a diferente. gente não foi ensinado a olhar as coisas de uma outra maneira. Sim. Saber abraçar, essa coisa do abraço que eu tenho. Aham. Eu não sabia abraçar as pessoas. Até hoje eu não sei, né? Mas eu tento. Porque é algo que não me foi ensinado. Claro. Abraçar a mãe e vó é coisas Sim. que, gente, pra mim, mas eu faço. Então, o jeito como eu fui criada me deixou um pouco cabreira com os homens. E por ele ser uma pessoa de fora, Porque aqui Isso- todo mundo conhece todo mundo, sabe? É. A família, isso dá muito mais segurança, Eu né? sempre, mas Gravou. sou alguém daqui, né? Moro num lugar pacato. O que é que eu tenho pra oferecer? Família dele mora fora também. Eu disse, mas será que os parentes vão gostar? Porque eu acho que esse olhar foi mais de mim, Sim, eu acredito, do que dele, talvez. Sim. Porque minha família abraçou todo mundo. Ah. Abraça, né? sim. A dele também, mas assim, na minha visão, eu tive um pouco mais de resistência em Aham. aceitar por conta disso. Eu tava me sentindo menor. Menos, né? Eu achava, tanta gente aqui, por que tem que ser eu? O que eu sou, gente? Essa é muita coisa. Nossa, mas eu não sabia, né? Naturalmente, é. E daí, a gente começou, foi ficando. A gente namorou, acho que, não sei nem se foi um ano. Olha, rapidinho. E já, tipo, passei trabalhando com eles junto. E já, Aham. namorou e já foi Sim, casando. sim. A gente tem 14 anos, né? Uau, já. E, tipo muita assim, coisa. foi muito doido. Aham. No período que ele me pediu pra namorar, Aham. foi falar com minha mãe, que eu Ah. morava em Boipeba e vinha passar um tempinho aqui. Eu Sim. trabalhava aqui com a moça. E aí a gente ficava 6 meses aqui, 6 meses em Boipeba. Aham. Mas a minha vida só era trabalho. Eu boto fé. E aí é isso. Entendi. Mas aí a gente passou a se conhecer melhor e rolou assim. E aí Mas teve uma aceitação tranquila, né? Que você falou que de cara a família dele já aceitou tranquilo. eu senti um pouco de resistência com a mãe, né? O pai, meu Deus, Não, o pai Como? dele. o pai dele. Eu tô falando a sua família. É, mas a minha família não teve problema nenhum, Ah, assim. é Minha isso. avó, Boa. minha mãe só tinha medo. Mas Por menino ele ser de fora. ela tinha um pensamento igual o meu. Menino de cidade, você tem que saber, a família quer, aquele não sei o que. Eu disse, Sim. não sei, mãe. E também não vou perguntar, porque eu não vou morar com a família dele, sabe? Sei. Mas eu também não tinha plano de morar com ele, né? Aham. Mas aí ele veio morar aqui também. Ele já morava Ah, aqui. ele já morava aqui, É, entendi. ele também teve um pouco a vida difícil. Eu acho que a gente se bateu na semelhança de vida também. Sim, se encontraram nesse Tinha lugar. histórias marcantes, eu Aham. também. Eu acho que o fato, talvez, de um entender o lado do outro, a gente ser âncora Sim. pros dois, né? Sim, Porque relacionamento também não é só relacionamento. claro, tem que ser com certeza. amigo também. Tem, principalmente. E a gente é bem amigo, assim. Aham. A gente se gosta muito. E eu acho que foi recíproco. Ai, que lindo. É, Tão mas junto. no início rolou aquele. Não sei Hã. não, viu? Ele era muito, né?
novinho, quando vinha pra cá, a gente começa a saber de umas histórias. Quem que vai? Mas aí, eu acho que o tempo passa, né? Sim, A claro. gente amadurece É. também com as coisas, com a vida. É. E eu fui a escolhida pra ficar com ele, né? É, e a gente ama esse A gente casal. foi bem legal. E você acha que existe uma certa a resistência que existe dessa coisa que eu falei, das mulheres daqui em relação aos homens de fora, é por questão disso de não conhecer a família ou existe alguma coisa que não é tão fácil assim, que não existe tanta aceitação? Porque os homens eu sei que tem mais aceitação, mas e as mulheres? Eu acho, na verdade, que rola muito mais oportunidade pros homens Entendi. do que pras mulheres. Entendi. Porque, É só uma assim, questão de oportunidade. Eu acho que sim. Porque assim, a gente, olhando assim por alto, eu vejo muito mais fartura É. pras mulheres do que pros homens. É. Minto. Pras mulheres que estão vindo. Ah, sim, sim. Mas é quis porque eu dizer. acho que os homens que vêm ficam com medo, amiga. Os homens que vêm ou estão Galera comprometidos cabreira. ou jogam em outro Não, time. no alto verão eles querem farra. Eu acho Mas que eles... aí, os que vêm, eu acho muita pouca oferta de tipo É nativa verdade. pros homens que vêm. É, Mas pras mulheres que vêm, é porque... É porque aqui também eu acho que em Moreré tem muita mulher que viaja sozinha e fica aqui. Isso é verdade, e tem vem, muito se mais mulher. apega. Tem muito mais mulher do que homem. O ano todo. Mas no verão tem muita gente solteira. Mas o problema é que o Mas verão eu vejo que as é meninas isso. ficam mais acanhadas também, as Isso. nativas. eu mesmo, quando era solteira, jamais, menina, eu pensava, vou pegar esses turistas. E até porque você sabe que o cara tá aqui só de festa, o cara vai aqui. É isso vai que eu ia dar uns falar beijos, vai também, embora porque as e não mulheres vai que ver. vêm estão mais dispostas a largar tudo pra ficar com boy do que o contrário. E eu acho que elas pensam muito nisso, tipo, ficar pra criar uma relação. Uhum. Ao olhar de alguns daqui, que, mano, é relação, É, eu vou curtir, todo ano tem fartura de mulher, eu vou pegar mesmo, então, É. certos. Mas, tipo assim, em termos do olhar das mulheres, eu acho que é mais difícil, não que haja um certo preconceito, por conta disso. Eu acho que a mulher é mais pensando em futuro, já pensa logo, eu vou casar. É mais isso. cuidadosa, É. né? Mais E cuidadosa, muitos que mas- vêm pra cá não vêm com essa Não intenção. vem, não vem. Vem pra curtir o É, lugar, curtir quem tá disposta. É. E como não acha muito, aí os meninos, né, É. dão aquele banho de onda, que eles sabem fazer direitinho. E tem muito mais oferta para as mulheres que estão vindo para cá do que para os homens que estão vindo, né? Pode fé. Concordo com você. E aí, então, a gente já pode entrar nesse tema também que eu queria conversar com você, que é sobre essa questão de como é ser mulher, amiga. Como é ser mulher em Moreré, em Monte Alegre, e quais são os grandes desafios dela, desde a sua avó, a sua mãe, até você. O que você acha disso? Ser mulher aqui, não só aqui, eu acho que em qualquer lugar é um baita desafio, né? Porque a gente já tem essa responsa de ser mulher, né? É a gente que tem ventre, é a mãe de todo mundo, porque por mais que não tenha filhos, às vezes você acaba até sendo mãe. Então, eu acho que o fato de ter esse olhar um pouco materno, sabe? Sei. Meio que cativado em algumas pessoas. É mulher, e, tipo, diminui muito. Sexo frágil, aquela coisa toda. Que eu não me acho sexo frágil, tá? Que isso tem que ficar bem Claro. fixado assim na mente, porque eu acho que tanto homem quanto mulher tem que ter o padrão ali parecidíssimos. Sabe manusear um facão, abre coco na barraca só. lá, sozinha, Exatamente. muito, viu? Se vira. Mas assim, as dificuldades que a gente tem aqui, eu acho que são muitas. Melhorou? Melhorou. Mas a gente ainda tem esse olhar de muitos, principalmente na maioria dos homens, né? Que olha pra gente como se a gente fosse incapaz de fazer as coisas. É mulher que tá fazendo, não vai dar certo. Que nada, e se vai ter futuro, nada. É mulher, tu não sabe como é. Eu acho que subestimam demais a força feminina, né? Que eu acho que é uma das maiores que tem, inclusive. Com E certeza. ninguém deve subestimar. Eu falo também por mim, que eu sempre pensei, eu nunca pensei em tocar um negócio. É pequeno, mas mas tem é um maior grande, trabalhão. viu? Nossa Mas se a gente Senhora. for Sai tanta pensar, se a gente coisa. for pensar no macro, no micro, né? Porque o macro Salvador, vamos pensar assim, o micro aqui. Aqui a maior parte dos empreendedores são do sexo feminino. Exatamente. São mulheres.
Pronto, aí Bote fé. puxando esse gancho aí, é que às vezes elas ficam muito escondidas na cozinha, É. É. né? Eu acho que muito por causa dessa questão que Kelly acabou de falar, porque elas são desacreditadas até de outras coisas. Exatamente. Elas são capazes de fazer coisas grandiosíssimas, mas o fato da mulher, a mulher... Aí como ficam dando essa pressão de que não tem condição, né? Porque eu sinto falta às vezes, né? De ver as mulheres na frente também, né? Lá pagando de... Sendo a relações Nossa, públicas. É, do relações bagulho, né? Sendo públicas. mulher, né? É, Porque Porque a sabe? gente dá a cara a tapa, a gente É. sabe brigar também. E são falar, excelentes empreendedoras, têm Sim. 10 horas, sabem fazer de um tudo, né? Eu Com também, certeza. amiga, quando vim pra cá, tentaram me deixar assim isolada de... Não, eu queria pegar carrinho de mão, fazer as coisas, agilizar, eu quero, né? Aqui com ele eu falo, não, ó, quando eu não puder, quando eu não conseguir, eu não faço, mas o que eu conseguir fazer, eu quero fazer. eu vejo muito isso também, assim, na cabana, né? Porque às vezes a pessoa fala, tá partindo coco, menina, isso aí é coisa pra homem. Um montão de gente que fala isso. Turistas tiram foto de mim partindo coco. É mesmo. Você parte? Eu disse, oxe, claro que eu parto. Aí, às vezes, apareceu um engraçadinho, eu disse, eu posso partir esse coco? Eu disse, você sabe partir o coco? Ele, claro que eu sei. Eu sou um homem, não sei partir um coco. Você sabe partir o coco? Peguei, dei o facão pra ele. Só porque é Quando ele homem. pegou o facão, partiu o coco, mina. Que o coco nem foi de lá. Ele catou um coco por aí e veio partir. Aham. Eu disse, tome o facão, vou dar pra você partir. Mastigou o coco todo. Ah, Deu a droga no coco. O coco tornou a água toda. Quando ele Vixe. foi comer o coco de dentro, partiu. O coco Caiu caiu e emborcado. Aí eu disse, você quer um outro coco? Agora pagando, por favor. Eu parto pra você. Aí eu fui, peguei o coco, eu dei tchum. Ele, mentira. Mas você deve ter experiência. Claro que eu tenho Claro que experiência. Eu claro. trabalho com isso, meu querido. Não é? Só porque eu sou mulher, eu Aí, não vou tipo saber. assim, olhou pra mim e disse, essa menina aí vai partir o coco, vai Fica cortar o dedo. desmerecendo, Gente, que vacilo. dedo. Ah, Isso é pra você ver o tanto. Eu faço tanto isso que, tipo assim, acho que até de olhos fechados eu parto o coco. É. E pra mim não tem problema nenhum. Eu Claro pego ali e que parto não. numa naturalidade. eu aprendi com acho. vocês. E ele deu sorte, né? Porque eu não gosto de emprestar meu facão, não, viu? É, nem todo mundo É, presta, que não. facão... Eu fiquei com dó foi do facão. depois. É porque Justamente por isso, às capaz vezes dele estragar o às vezes facão. o cara não sabe nem pegar no Não facão, sabe no usar o facão, direito. estraga todo o Mas, facão. meu Mó trabalho pra Deus. molar um facão, gente. Barriga. Mas é assim. E as pessoas sempre falam, nossa, você é muito ágil partindo. Eu disse, isso são anos de prática. É. Porque pra você ver, eu tenho tanto tempo fazendo isso, e eu não me sinto menor do que ninguém, não. Claro que porque, não, Tipo, é uma questão nossa, de orgulho eu amo fazer até. o que eu faço. Eu também. Eu fui parar na cozinha, não por eu tenho que ir pra cozinha, eu sou Sim. mulher, não. Você escolheu. Eu não Porque tive você muita gosta. opção no momento, né? Não Por tinha causa do cozinheira. trabalho. É. Eu não sabia fazer. Sim, sim. Gente, eu disse, não, a gente começou a tocar o É negócio. porque foi quase que esse. Ô, amor, eu esbarrei aqui na câmera dela, dá uma olhada aí. Eu mudei pra você por causa disso. Não, dá uma olhada antes. Porque eu vi que esse. Eu vi que esse ano foram mais as mulheres, né, da sua família que Sim. tomaram a frente ali das coisas. Foi justamente aí você foi pra lá porque não tinha, né? Porque, tipo, lá, pelo menos eu tinha a manha de fazer o que eu tava fazendo lá, eu era mais ágil no Aham. momento. As que estavam na frente, maravilhosas pra atender, super, né, Aham, cativante, chamava a cliente, aham. mas eu tava atrás do fogão, eu que tava lá, eu via quando elogiavam, ai, Sim. comida gostosa, o PF gostoso, não sei o Ai, quê. eu adoro. Eu ficava super feliz, embora nem muito todo mundo dizia, elogiaram, eram poucos que me diziam. Mas eu digo, isso é bom esse feedback pra eu saber, né? Claro. É, com certeza. Mas eu ouvia. E É, quando alguém né? dizia, ai, cadê a cozinheira? Chama ela aí. É. Eu, vou nada. Não ia não? Chama, cadê ela? Que aí vinha sair uma pessoa desse tamanho. Eu disse, oi, você que cozinha? Sim, essa pequena grande mulher, sou eu que cozinho. E daí eu ficava muito feliz, assim, porque eu sempre tive esse sonho, né, de botar um negócio, de ficar à frente dele. Pronto, e aí você, se puder, um dia você sai ali da cozinha e vai pra frente? Com certeza. Então esse é aquele sonho que a gente falou, Esse né? é os Você meus ter planos, esse é. a relações públicas. Porque até se desprender, como a gente tem essa dificuldade também de mão de obra aqui, né? Sim, sim. É aquela questão, tem trabalho, mas as pessoas É, não querem se comprometer É, muito, né? é. E todo verão, a maioria das pessoas aqui tem que estar caçando É. pessoas para fazer as mesmas coisas todos os anos. Porque você vê que elas não... É momentâneo tudo, é né? momentâneo. Não se importa né? tanto. É. Mas é isso, né? É o que eu vejo.
Ai, amiga, chegou uma parte que eu queria muito conversar com você, que uma vez eu vi que você fez um filme. E eu tinha escutado falar que você tinha gravado o filme, mas aí a galera exibiu o filme. Sim. E eu fiquei chocada. Como você é maravilhosa. E olha que eu fiz teatro. Tentei ser atriz, foi. Minha mãe dizia que eu era muito cara de pau desde pequena. Aí a primeira coisa que eu tentei antes de virar professora foi ser atriz. Não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. Nossa. Mas você, assim, foi... Primeiro que eu adorei a ideia. Achei incrível, né? O filme, amor, ele é tipo a mesma história, só que vai mudando. Um dos personagens vai mudando. Então, no caso dela, fez uma hora ela, outra hora a Jéssica. E a Marina também. E a Marina, verdade. Decente. Foram 3. Foram 3. Nossa, mas ela arrebentou. Não diminuindo as meninas, não. Foram ótimas, mas aquela eu não esqueço. Me marcou profundamente. Eu boto fé. Aí, amiga, eu queria saber o seguinte. Primeiro, como aconteceu? Eles perceberam que você tinha potencial de atriz? Como foi esse convite? E como chegou, né, essa produção aqui, né? Da onde Não, a veio? produção... pode falar também, claro, com certeza. E é isso, de onde veio esse seu talento? Se ele é natural, se foi uma coisa que você sonhou desde pequena, ou se foi um processo de conquista. Como é que foi essa experiência? Fala pra gente. Então, essa parte aí do filme, né, que foi na verdade um curta, Isso. foi algo bem pequeno assim. A gente foi convidada, na verdade, para fazer, porque ele queria abrir uma escolinha de teatro aqui, né? Sim. Ele é cineasta, veio morar aqui, Ah, que escritor massa. também. Aham. Então ele viu talento, não só na gente, mas Olha. em muitas pessoas Aham. aqui de Moreré, que não foi só a gente que fez. Sim, é verdade. Tipo, tem tiveram curtas com outros. um monte de gente. É. E aí, de início, acho que esses foram um dos primeiros, se eu não me Aham. engano, né? Que ele teve uma história lá e queria fazer, porque achou que a gente se colocava. Mas antes disso, ele quis propor essa escolinha, treinar pessoas para Aham. fazer isso. Teve um tanto de menina que se inscreveu, mas as únicas que foram até o fim foi eu e minha irmã. Toda vez que ele fazia qualquer coisa, ele sempre chamava nós duas e nós duas ia, porque a gente era sabe? Se jogava mesmo. Aí, embora, ela dizia, Kelly, não vou não. Eu disse, embora, Jéssica, vai Tu ser queria tão bom. mais que ela, né? Sim, eu disse, embora e aposto. tal. Aí a gente fez esse curta, né, que foi bem legal, assim. A gente teve que se posicionar perante as emoções, que a gente ficava... Veio uma pessoa profissional gravar a gente. Aham. E, tem que fazer tal gesto, não sei o quê. Agora é momento de mais tensão. Como fazer raiva ou, tipo, ficar emocionada? A gente nunca fez isso. A gente não estudou pra isso, Então, não. mas na escolinha vocês treinaram um pouco, assim. A Uma gente treinava preparação, muito com amiga. ele. Sim, E daí entendi. ele passava as cenas e dizia, não, tem como ser mais desse jeito? Faz mais desse jeito, encosta mais. E, tipo, olha a pessoa com um olhar meio, sabe? Sei. Então, ele foi dando umas dicas Aham. pra gente se colocar nas cenas, né? E depois a gente assistia algumas coisas. Mas essa foi que foi pro ar, que ele postou, acho que em alguns lugares aí, passou, um monte de gente deve ter visto. Eu Aí o quero pessoal tanto. passar- Tomara que a gente ache, O pessoal gente. passar na- Eu a vou gente- torcer pra É. gente conseguir. Torcer demais, que vocês vão amar. Aí depois que passou, a gente fez uns outros, mas esse foi o único que ele postou, assim. A experiência foi surreal, foi única. Eu fiquei tão triste quando ele foi embora. Depois ele entrou em contato comigo, me chamou pra fazer algumas coisas. Você foi fazer? Não fui nada. nada. Tinha que viajar, Aham. ficar meses fora também. Você né? já saiu muito da ilha, amiga? Não, Não, mas você já saiu, claro. já. Pra onde você já foi? Bem pertinho, Salvador, Feira. Tipo, nunca viajei pra Mas você tem lugares. vontade? Tenho muito. Ah. Eu queria muito conhecer Rio, São Paulo. Olha, eu vou te levar lá pro Rio. Eu iria pro Rio, né? Mas aí eu fiquei com medo, sei lá. Do que do avião? Ou do Rio mesmo? Porque eu iria sozinha, então, tipo, algo novo assim. Aí eu disse, nossa, gente, isso é surreal acontecendo comigo, porque eu nem sou atriz, né? Aí eu ficava com aquela coisa. Mas eu sempre me via desde pequena. Pronto, então veio desde pequena. Eu sempre me via assim.
Eu dizia, não, assistindo a novela, eu ficava dizendo, por que ninguém me chama pra fazer uma novela? aí vovó falava, como é que vai te chamar que o povo nem sabe que tu existe? Eu disse, vovó, mas um monte de gente, deve ter alguém que faz novela, que deve passar por esses lugares, morando em Monte Alegre, que normalmente passava pra toda a escola. Vai me ver aonde? Aí eu ficava... E eu tinha essa, eu sempre falei muito sozinha. Nossa, quando saiu o povo dentro de casa, eu brigava com todo mundo, o povo nem tava lá, mas eu brigava. Não é porque eu boto roupa aqui. Aí, tipo assim, eu me fazia como tava brigando com a pessoa e eu, ao mesmo tempo, me colocava no lugar como se a pessoa estivesse ali. Já atriz, já atuando. Eu já ia ensaiando comigo mesma. Fazendo os dois papéis. Exatamente. Isso era um dom natural. Porque eu me Só via, podia velho. ser. Você realmente, Eu tava varrendo amiga. a casa, eu tava batendo em alguém, tira o pé daí. Eu tava, nossa, você também não cuida da casa. Não tinha ninguém em casa. Imagina passar alguém. mas, Imagina, chega alguém pra falar alguma coisa na janela, assim, fala... Aí eu "Oxi." ficava meio que ensaiando. Mas era algo que eu Olha, gostava. Lá não tinha Kelly. nada pra fazer. É. Eu, criança, com a mente Cheia de fértil, criatividade. eu ficava catando coisa Que pra fazer. barato. E aí eu acho que isso sempre teve dentro de mim. É, Eu dizia, nossa, se alguém me chamasse pra fazer qualquer coisa, eu bem que ia, viu? é. Por isso que eu falei no negócio É. do podcast, eu disse, eu amo fazer podcast. Eu vejo todo mundo fazendo, acho bem legal. Mas é legal, Porque você que massa. fala o que você É, quer, espontâneo, é, isso é a pessoa. É, E eu sou assim. é. É o que eu sempre É falo, né? verdade. Eu disse um dia na vida, uma coisa que eu tanto quero é poder falar tudo que eu penso sobre as pessoas, no lugar que eu quiser. Sabe? Tá lá no verão, chegam as pessoas meio... Poder dizer tudo que eu quero. Mas você não diz ainda não, amiga? Ainda não. Eu acho que tem que ter um preparo emocional pra isso. Eu falando, eu sou uma vitrola, mulher. Eu começo, eu não paro. Eu sei, mas E a aí? gente ama. Todo mundo te fala isso, Mas amiga. o problema é a pessoa que vai ouvir. Será que vai amar? Ah, não, isso é verdade. Mas se ela estiver São coisas merecendo... boas e coisas Mas, ruins. mas você tem um humor ácido. Você consegue dar um potoque cheio de humor. Ai, eu já fiz isso muito, viu? Eu sei. Nossa, e a gente ouve É cada justo. coisa. Eu sei, Kelly. Eu vou lá e dou também Eu uma sei, patadinha é. sem machucar. E a É pessoa justo. sente. Depois ela acaba É. sendo gentil. Eu sei disso. Tá vendo que você Porque as sempre pessoas acaba sendo fofa? Precisam também ouvir. É verdade, elas querem ouvir. Eu sei, e olha, eu acho isso muito massa, porque muita gente aqui não sabe se defender, Kelly. É. E dói. Eu me meto. Elas não sabem, mas eu sei. Então, sempre que eu posso, eu me meto. Mas a gente não tá sempre. E vocês têm todo o direito de se Sim. defender. Vocês são os donos da casa. Então, vocês podem falar o que vocês quiserem, Aí né? uma vez aconteceu isso lá. Ah, Eu atendendo, né? ah. Eu trabalhava na cabana de palha. Aí a pessoa chegou, lotado, eu atendia na frente. Menina, que quando ela enchia, meu Deus! Aí tudo bem, fui lá. A mulher pediu alguma coisa pra uma pessoa e na hora de cobrar ela me chamou, eu nem tinha atendido ela. Aí ela pegou, olhou pra mim e falou, você tem certeza que você quer trabalhar como um garçonete? Atendendo as pessoas com essa cara? Aí eu disse, como é que eu vou ficar com cara diferente se eu tô olhando pra tua cara? Aí ela disse assim, o que você falou? Eu disse, você me chamou pra reclamar de quê mesmo? Mas ela entendeu. Aí ela disse, porque eu pedi um PF até agora. Eu disse, minha querida, quem foi que te atendeu? Foi aquele menino. Então, peraí que eu vou chamar ele. Saí, mandei a pessoa responsável atender. Ela queria que eu atendisse ela. Eu não tava boa nesse dia. Claro que confesso. não. O que fica, Minha cara amiga? não tava boa, não tava. Mas eu olhei pra cara dela e fiquei mais tensa. E quando ela me perguntou, eu falei, como é que eu vou ficar com a cara feliz olhando pra sua cara, minha senhora? Me diz aí. Amo. Tá vendo? Você cheia de humor. Cheia de... Eu aposto que tava em Pois. volta, você acabou de ir. E a Quebrou outra moça todo mundo. com ela, ficou... Tipo, ela falou isso com você. Ela, porque começou a se justificar. Eu disse, você tem que reclamar desse jeito com quem te atendeu. Eu não te atendi. Boa. Então, não me cobre algo que eu nem tô te devendo nada. Peraí que eu vou chamar a pessoa responsável, tá? Perfeita, E dê as perfeita. costas e sair. Perfeita. É muita E onda. gente, a gente come várias coisas que a gente nem gosta lá na frente, mas tem É. que passar, né? Mas eu acho que... Vou te falar uma coisa. Você pode sempre responder, porque suas respostas são um livro, amiga. Suas respostas são puro stand-up comedy. É um humor que é necessário. É isso que eu digo. As pessoas dão risada. Quem tivesse em volta deve ter achado muito Nossa, eu bom. acho que ela vai pensar duas vezes. Claro, Duas vezes antes de fazer isso de novo. com Porque certeza. eu acho que também não dói, não, gente. Você Claro falou que que você não. pensa. Às vezes realmente você não tá no momento Kelly, legal. A
A gente que é mulher sofre de cólica, a gente tem que trabalhar com aquele peso, com aquela dor. Ainda tem que suportar de pessoas mal-humoradas que não tá na sua pele. Pingo de tolerância, de entendimento. Tá vendo que tá tudo lotado. Teve uma vez também, muito engraçada, amiga. Chegou uma pessoa lá no bar, bateu a mão no braço e falou: meu pedido está atrasado. Eu, naquela loucura crazy, assim, janeirão, fervendo. Eu, meu Deus, quanto tempo seus pedidos está atrasado? Ele, 20 minutos. Eu, o quê? 20 minutos? Meu filho, 20 minutos não é atraso, não. 2 horas, daqui a 2 horas você volta e atrasa. E, ó, se quiser comida mais rápido que isso, é só você pegar uma fruta no pé da árvore. Só. Imagina, amiga. Já fiz Em pleno tanta coisa. verão, Olha que- 20 minutos de atraso. Que Deus me Imagina. perdoe, mas eu já fiz tanta coisa. Porque assim, eu acho inadmissível. Você vem para um lugar que funciona daquele jeito, porque o lugar não te permite mais do que aquilo ali, né? Sim. Você vem para uma ilha, o acesso é difícil, reclama da chegada, imagina os produtos para chegar aqui. Ninguém É pensa verdade. nisso, E daí as amiga. pessoas chegam lá e ficam, e esse frango, tá despeinando ainda e não sei o quê? Aí o rapaz foi pedir uma agulhinha frita. Meu irmão atendeu. Eu lá, um monte de pedido, a cozinha desse tamanho. É. Eu não sei, eu acho que é por isso que eu agora tô sentindo essa dor nas costas, que eu nem me locomovo muito, Boto fé. praticamente na minha posição. E- Que olha pra um lado tem a pia, olha pra frente tem a mesa. E eu tô lá dando conta de É. tudo. As pessoas entram ali, nossa, essa cozinha pequenininha, Kelly, como é que você consegue ver tanta coisa? É muito Eu consigo, eu tenho fé em Deus. E a minha fé me leva pra qualquer canto. Uhum. E tá lá. Aí o rapaz pediu, quero uma agulhinha. Pessoas da redondeza. Esse povo sabe comer agulhinha, né? Aham, Tô ligada como eles pedem de agulhinha. Deixei no quilo, nem mole, nem dura, mas Aham, crocante. aham. Não tava queimada, não tava Sim. crua. Beleza. Empanadinha até nesse dia. Tava até empanado, que eu não costumo Olha. empanar. que chique. Aí ele foi, tipo, pediu a agulhinha. É. Quando chega meu irmão, disse... Isso já tinha se passado uns 20 minutos já, que o peixe foi, viu? Aham. Aí ele disse, o cara disse... E eles começaram a reclamar de tudo, da cerveja, de não sei o quê. Eu disse, gente encrenqueiro. É. Aí ele veio, deixou a vinagrete lá, começou a mexer, tirou até uns peixinhos, começaram a comer. Aí Wanderson falou, reclamaram que a agulhinha tava crua. Aí a menina olhou assim pra mim e disse, brincadeira, rapaz, a bicha tá aqui torrada. Aí eu disse, tá crua? Eu disse, me dê essa agulhinha. Ele disse que quer outra. Já tinha futucado o peixe, comeu um Aham. tantinho. Eu disse, cadê as outras coisas que estão na mesa? Farofa, vinagrete, É. pode buscar. Ele, não, mas você não vai fazer outra? Eu disse, busque lá. É. Ele foi e buscou. Aí o cara, e aí, cadê não sei o quê? Vamos, cadê? Vamos fazer o peixe do cara? Eu disse, Acabou. meu irmão, nós já tá até comendo. Ele nem mexeu, né? Então a gente tá comendo, a gente É. não vai jogar o peixe fora, não. É isso aí. Aí a gente começou a comer ele. Você é maluca? Eu disse, sou maluca virada, eu tô morta de fome aqui, me dando o meu máximo pra atender todo mundo. É. E o cara, e aí, meu peixe, cadê? Não sei. Eu disse, meu senhor, não vai ter mais peixe pra você, não. Boa. Tá bom? Ali foi a última porção. Boa. Eu vou ficar sem comer? Eu disse, seu peixe foi, você que não É. quis comer. Perfeito. Não fiz. É isso Porque aí. eu sabia que não tava ruim, sabia que Que não tava seria crua. qualquer coisa que você disse que fizesse não tava ia crua, agradar. cara. Eu sei E disso. se fizesse outra, ele ia Qualquer procurar coisa. outro Reclamar de problema. novo. E aí, Ele ou só então ele ia queria- comer tudo e depois falar, não vou comer porque eu não gostei de nada. A gente sabe. Ele só queria já. dar um prejuízo, É. só que ele que É, se quebrou, é. porque eu comi o peixe dele e ele não comeu mais. Ficou ele- querendo. É, se ele foi comer Bote de fé. novo, mas É. toda a E espera. querendo, tipo, É. desconto na cerveja. Tomaram um monte de cerveja. Não tira nenhum Brincadeira. centavo dessa cerveja aí. Pode botar. Não, e olha que loucura, amigo. O pessoal paga muito mais caro na cidade que o caminhão parar na porta e descarrega a cerveja É. naquelas festinhas particulares. Verdade. Ai, ai, viu, gente? A gente pagando R$ 15 em Itaipava em um show. Não, aham. Em lata. Aham. e o- Quente. Aham. Gente, Aí ruim. vem pra cá, Pra cervejinha cá. em garrafa gelada, acha É. caro, meu irmão. Então, É. bem Não isso. tem noção de tudo aí vai por onde... justificar, mas é show. Sim, meu irmão. Não, vem, Não, amiga, a gente também tem justificativa, A gente. gente Pelo também amor tá de dando Deus. o nosso show Ó, ali. passa por estivador, a gente paga pro cara, vai pro estivador, tem o custo do barco, depois tem o custo para tirar do barco. Ô, fala sério, você É. quer justificativa de preço, quem tem é a nossa, amiga. Não, pelo amor de A Deus. gente que deveria botar preço pra eles estarem ali. Eu acho que a assim? gente tem que fazer que nem o povo faz, né? Na nota fiscal. Não bota o custo dos impostos, a gente vai botar lá, o preço é esse do meu serviço, mas tanto, é só de transporte. Só pra chegar pois. aqui. Para as pessoas E entenderem é bem. caro pra gente. Oh, é cara. muito muito caro, caro. amiga.
Ele que trabalha com equipamento de computador e tal, esse eletrônico, com uma pecinha desse tamanho aqui, Ele paga um volume normal. o volume normal. Gente, nem toma espaço. Dá pra vir pendurado assim Dá na pra- arte dele. É, Você tem geralmente que botar vem, uma cestinha pra vir, não tomar conta do chão, geralmente bota vem na pendurado. mochila de piscina, Vem na de mochila da santuário. galera, porque... Assim, tudo bem, eu considero que, tipo assim, é uma responsabilidade também da pessoa. né? Não tô longe tipo da assim, gente. é um Eu corre. acho que Mas, eles tipo estão assim, certos. Se vê um monte de coisinhas, É porque às às vezes a vezes... pessoa nem cobra, É, dependendo da pessoa, né? Não, mas a gente acha que vale a pena. Mas é isso, porque às vezes a pessoa tá com pressa. Então a gente Não, tem que é. pedir uma peça só mesmo. Não dá pra pedir mais de uma. Então tá tudo bem. Não, mas isso aí é tudo diluído também. É, de faz preço, parte, né? A gente aí já a sabe. gente acaba considerando os outros lados, Ah, porque claro, né, não. é fácil também. Como eu atendo o pessoal daqui, todo mundo já sabe como é. Pra chegar. É. Então, Não, mais e a tranquilo. gente é muito grato pelo nosso serviço de transporte. Sim. Graças a Deus. É o que o pessoal acho que não entende de fora, os turistas assim, é que no verãozão mesmo, a gente se equipa pra atender eles. Só que geralmente são mais do que a gente tá Muito equipado, mais, né? Muito né? mais. Então os insumos acabam. Nesse dia que aconteceu isso com você, da agulhinha. Poderia até ter agulhinha, mas poderia ter acabado mesmo. É. Poderia ter sido a última Nesse dia mesmo. tinha. Não, Isso. nesse dia a gente sabe, Eu que mas... dei a rebelde, comi tá a agulhinha certíssimo. dele e não fiz Graças a Deus. Não, eu vivo me queimando lá, Certíssimo, fritando as é. coisas. Vou É. nada me queimar de novo pra dar uma do mesmo jeito, porque se eu Mas torrasse isso. mais ia queimar. Eu boto E eu sei que não tava crua. É. Pelo amor de Eu boto Deus, fé. eu A gente sempre, sabe. eu sempre provo as coisas. Mas tudo É bem, né? porque muita gente vem de fora e não entende, É, né? Que não aqui, sabe que aqui nada. acha que. Ah, não, aqui vocês vivem assim o tempo todo. Não, é porque realmente fica enforcado todo mundo. Não, Né? e é isso, eu acho que tem muita coisa também que as pessoas estão acostumadas, por exemplo, aí você vê uma pessoa dessa, chega num restaurante fino, quero ver falar mal da comida do chefe, E é só um querer pouquinho que mudar a colocam no comida do prato. chefe. Tá entendendo? Aham. É um risco. É, Bota um risco É. lá de um enfeite, um negocinho com Uma um broto folhinha. em cima. Você quantos reais? e ninguém reclama, Ninguém e ninguém vai falar reclama. mal, ninguém vai dizer que tá mal passado, que tá bem passado. Rapaz, Todo mundo aceita a culinária do eu não outro. tenho muito paciência pra esses negócios, não. Tá E certíssimo. nada. Bom, gente, chegou aquela hora, né, que a gente já sabe, tá acabando. Aí eu queria acabar, amiga, com... Ah, vai pedir uma história engraçada. Não, vou pedir interessante. ainda, calma. Antes de pedir a história, que que ela tem esquecer dessa várias, vez. aí, ó. Só quero finalizar falando do futuro. Que, inclusive, a gente falou do teatro, teatro que você fez o curso e tal. E é isso, se tivesse um curso de teatro ou de outras coisas, ou, né, mas você é uma pessoa que faz muito dos projetos que vem aqui em termos de curso, de crochê, de artesanato, né, fez o de teatro, fez o de inglês também, a gente fez juntas, eu acho. Então, você abraça muito isso. E você acha que você acha que precisa de mais, a gente, né, as crianças, o povo daqui, porque a gente também estava falando isso, né, fora do ar, que essa coisa de que às vezes a pessoa está lá na cidade, ela fica assim, a gente já viu alguns eu já vi alguns grandes projetos falando, não, mas nós vamos oferecer, esse empreendimento vai ser bom porque vai oferecer às pessoas a oportunidade de estudar, ser advogado, ser médico. Aí na hora que eu vi, eu perguntei, e vocês perguntaram para as pessoas daqui se elas querem estudar para ser médicas e professores? Se você vai ter uma contrapartida, que eles estavam alegando como contrapartida de um projeto para um lugar desse, você tem que ouvir o que a comunidade quer, não de dizer uma coisa padrão que todo mundo faz na cidade, que lá pode ser interessante essa contrapartida, mas aqui não. Então eu vi que você adorou, né, o curso de teatro. Acho que se você fizesse, você ia realmente estar na Globo, garanto para você. Mas não tem, né? A gente tem poucas iniciativas para os jovens, a juventude. Você ainda é jovem, pode querer ter filho. Que você, as mulheres, já que você conhece as pessoas daqui jovens, né? Que a gente falou que a juventude não quer. Como você vê o futuro em relação a isso, né? A fazer as coisas para essa juventude daqui de Moreré e Monte Alegre, principalmente. Então, eu acho que é mais por abraçar causas, né? Como você falou, eu participo de um monte de projetinhos que tem.
do Vivar, é de culinária, alguns eu participo muito. E tudo que tem aqui um pouquinho, sempre tô. Você vê algumas fotos aí, a minha cara sempre tá lá estampada. Teve o curso de turbante, coisa de amarração. Eu sempre participo porque eu acho que a gente tem que abraçar as coisas, né? De cabeleireiro. Isso! Maravilhosa. Já cortei mão cabelo. cheia. Pois bem, teve de maquiagem também. Então, tipo assim, quando tem essas coisas, eu acho que isso é pra galera também jovem, tá? Abraçar as pequenas coisas que vêm pra cá, os cursos, que isso é bem legal, desenvolve muito, não só o nosso intelectual, mas as nossas habilidades que às vezes você nem sabe que tem. Mas tem, né? E com isso tudo a gente tá vendo agora, a gente tá fazendo umas coisinhas, a gente consegue vender, a gente consegue ter um lucro, ter um retorno, né? Que é muito bom. Vai desbloqueando novos níveis, né? De exatamente. Realmente. E com esses empreendimentos que vêm pra cá, alguns olhares que tem sobre os jovens daqui, oferecer cursos, faculdades, não sei o quê. Eu acho que não é nem tanto sobre faculdade. Não é. Tem que saber realmente, perguntar pra galera o que é que eles querem. Porque se fosse só faculdade, acho que muitos nem aqui estariam ainda vivendo a vida que tá, né? Exatamente. Porque a gente gosta da simplicidade, a gente gosta de, tipo, se manter e estar bem. Não é questão de, vai dar um curso, vai dar uma faculdade lá. O empreendimento aqui vai beneficiar isso. Como se fosse status. E será que vai beneficiar mesmo? Porque isso, nada disso é barato. Tudo isso é muito caro. Por isso que muitos aqui não fazem nem questão. Porque é um custo de vida que não está no nosso orçamento. Sim. Então, que seja o simples, mas o simples que funciona. Sim. Não precisa ser muito articulado. Ser algo que funcione, que não demande muito tempo, que você consiga realmente aprender alguma coisa. E utilizar. Aí você vai pagar um curso de médico. Quem que vai sair daqui para estudar medicina aonde? Não, e vai ser médico aqui como? Em que lugar? Que os que estão vindo. Pelo amor de Deus. Só tem um posto de saúde. Aí o cara vai só trabalhar tem um só posto no de posto de saúde. E nunca mais vai poder voltar para a terra dele, porque não vai poder desenvolver as habilidades dele aqui. E por mais que eles não façam isso, não corram atrás dessas coisas, sabe que realmente a remuneração é muito pequena. Então, tipo assim, você vai perder um terço da sua vida fazendo uma coisa que você sabe que lá na frente você vai perder só tempo. Eu mesmo falo por mim, eu não faria faculdade nenhuma. Boa, amiga. Faria sim. Um De curso teatro. de culinária, de teatro. Né? É. Porque eu sei que independente de estar em uma novela, mas eu poderia participar de outras coisas que iam me dar assim, um certo ibope. Verdade. Sim. E eu me vejo nisso também. Sério. Então, eu acho que a visão é mais isso aí. O teatro ia te dar uma coisa a mais pra você fazer vídeo de culinária do seu empreendimento. Imagina assim, você ter um equipamentozinho desse aqui. Né? Exatamente. Marcela é Tipo, uma tecnológica influencer. também. Uma influencer direta de Marcela é Moreré. tecnológica. E tipo assim, mostrando a realidade do lugar mesmo. Oxe, amiga. Sem maquiagem, isso Super aqui, tá vendo acredito isso aqui? nesse projeto, Vamos viu? surfar essa onda É, aí. Vamos com surfar essa onda. certeza. Conte com a gente. E olha que eu nem sei nadar. Mas se joga, Mas dropa bota na um macarrão, prancha, já uma foi. boia lá, vai bater certo. As boinhas de braço. Ai, gente, Ai, palmas ai. demais, mas é isso, Muito olha. maravilhoso. Muito bom. Estamos finalizando, mas vocês já sabem, né? Final é triste, mas a partida aconteceu. Mas o convidado, sempre que pode, a gente fala, a gente pede, amiga, porque as pessoas adoram também, né? Título de curiosidade, uma história engraçada. Pode ser engraçado, pode ser de terror, pode ser de fantasmas. Conta pra gente uma história daqui que você gosta muito, que você quer contar pra todo mundo. Uma história daqui. Uma história. Não sei se é daqui. Eu posso contar uma história que eu passei, assim. Isso foi Conta. comigo. Quando fui pra Salvador pela primeira vez. Olha. Assunta. Top. Aí, o que aconteceu? Eu, Primeira claro, né, vez. morando aqui em um lugar. Eu lá sabia o que era filme 3D na minha vida. Aí eu fui, né, com a tia do meu esposo. Ela muito acelerada nas coisas, tem pressa, aquela agoniada, mora na cidade, né? Aí vai eu toda, né? Tabaroa, Você tinha bora. quantos anos, Josemar? Eu tinha, acho que talvez uns 18. Ah, legal. por aí. Uhum. Eu sabia de algumas coisas, Mas né? era a primeira vez. Mas eu nunca tinha entrado pra assistir um filme em 3D. Pô, e era a primeira vez. A primeira vez. Vou levar você no cinema, que não sei o quê. Eu disse, 3D, tá, vambora. Foi a Kelly. neta dela, ela e eu.
E ninguém te Ai, explicou vamos, mais ou menos como seria. Explicou nada. Aí a gente foi assistir esse filme, gente. Era Amazonas, eu acho, se eu não me engano, que era de um mico-leão dourado. Se eu não me engano, era Amazonas. Aí chegou lá, tinha um que tava em cartaz que eu amo esse filme de tipo susto, terror, coisas de fantasia. Ia passar Malévola. Eu não vim pra cá pra assistir filme de negócio de Amazônia, não. Eu quero assistir isso daqui. Aí a gente comprou lá, né, na bilheteria e tal, comprou nosso ingresso e foi. Só que ela tava tão agoniada pra gente entrar dentro da sala pra assistir, que eu vi um rapaz na frente entregando alguma coisa pra galera. E ela, bora logo pra ninguém pegar nosso assento, que não sei o quê. Quando a gente entrou lá, menina, Era o óculos. ninguém sentou perto da gente, todo mundo sentou pra cima, né? E a gente, querendo, pra não perder o lugar, a gente ficou bem baixo. Tá, O tamo cara lá. entregou o óculos. A gente nem pegou. Aí tava lá, condutor, oxi. Aí começou a apresentação, tá? Rapaz, televisão deve estar ventando, porque tá chuviscando. Tava embaçado, não dava pra ver nada. E o povo rindo, comendo pipoca, rindo horrores, que o filme também tem um pouco de bom senso de humor no início, né? Aí eu disse, gente. Aí eu olhei pra ela assim, ela roncando. Fulana, acorda, Deus é A mais. televisão. Que mico, todo mundo rindo, ela do nosso lado, parecendo um motosserra, roncando. E a neta dela, ai, tá ruim mesmo, que não sei. Todo mundo rindo. Eu disse, por que todo mundo tá achando graça, que a gente não tá nem vendo o que tá acontecendo? Porque fica horrível a tela. Quando eu olhei pro lado, todo mundo de óculos escuros e a gente... Sei. Aí eu disse, agora eu entendi. Eu disse, Monique, minha filha, por que o povo tá de óculos escuros que nem tá sol aqui? Resultado, a gente esqueceu de pegar o óculos pra assistir Meu o filme. Deus, o filme todo. Ela foi lá, pegou o óculos, quando a gente colocou, pronto, Mudou a gente tava dentro do tudo. filme. Aí ela que tava dormindo, agora sim deu pra assistir. E detalhe, quando terminou o filme, tu quis devolver o óculos? Não! Ela disse que queria levar pra cá pra assistir novela. Como se desse. Ela também nunca tinha assistido o filme Nunca tinha 3D. assistido. Não ia Eu disse, funcionar, meu Deus, filme 3D, a gente tem que usar o óculos. Ah, minha avó, eu esqueci. Eu disse, vocês são muito tabaroa, Meu porque eu que sou de lá, que nunca tinha assistido. Ela disse, guarde seu óculos, Keline, que eu vou levar pra casa. Eu vou assistir novela agora, ver os personagens tudo de perto. Eu disse, devolva, isso deve ter algum chip, que deve... algum alarme. Ela foi até a bilheteria com o óculos na mão, sem devolver. E não tinha chip, não tinha lá. Aí depois disse, rapaz, entregue isso. Quando tu se distanciar mais, vai apitar, vai ser a véia ladrona. Ela foi lá e devolveu, mas ela não queria devolver mais. Mas essa foi a experiência. Pela primeira vez de ter assistido um filme 3D sem os óculos, foi horrível. Mas depois melhorou. Muito bom, muito bom. Gratidão, Ai, obrigada. obrigada a você. amiga. Obrigada de verdade. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Amei. A gente amou. A gente amou demais. Ufa, até que Amei pegar muito. fôlego pra conseguir finalizar. É. Bem legal. É isso aí, gente. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Sempre muito bom ter a companhia de vocês, tá bom? E até a próxima. Semana que vem a gente se encontra. Beijo. Valeu, família. Foi isso aí. Muito bom esse episódio de hoje com nossa amiga Keline. Kelly, do Cabana de Palha. Mandar um Cabana abraço de pra Palha. Marcelo também, do Nativo de Moreré. que é uma Abraço, banda muito Marcelo. maravilhosa daqui, certo? É isso. Quem não curtiu, aproveita pra curtir agora, certo? Compartilha pra geral, manda nos grupos, manda pra todo mundo. Se inscreve no canal. E é isso, segue a gente nas redes sociais, Thiago Bez, 88 Thiago Bez. Gente, da outra vez eu errei. Eu falei meio errado. E aí, quando a gente tava ouvindo, né, lendo e tal, Seu Instagram. meu Instagram, aí eu falei assim, oxe, eu falei meu Instagram errado. A gente Mel teve que... Moreira. A gente tem que botar uma voz do Google pra falar, tanto que tá lá, MDF. Então é isso. Corrigindo, é Mel MDF. É isso, MDF. E de Kelly a gente vai colocar aqui na tela, você sabe qual é? Isso, e do Cabana de Pode Palha falar, é também. Kelly. Keline C. Santos com K. Mas a gente vai colocar aqui na tela também, pra tá ficar bom? mais fácil pra todo mundo, É. certo?
É isso, família. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Dá Tamo beijo, junto. amiga. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. obrigada. Valeu.